O Banco Central avaliou que o anúncio do pacote fiscal, esse aí que deveria ter cortado gastos, e a disparada do dólar foram determinantes para a elevação da taxa de juros. Na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária elevou a Selic, que é a taxa mínima de juros anual, para 12,25% ao ano. Quem quiser tomar dinheiro emprestado vai pagar muito agora. E quem tem dinheiro vai fazer aplicação por renda fixa, não vai movimentar a economia. Diretores do banco projetam ainda mais 2 altas similares da taxa nas reuniões de janeiro e março. Se confirmadas, as decisões levarão os juros básicos a 14,25% ao ano. Após a divulgação dessa ata, o dólar atingiu pela primeira vez a casa de R$ 6,20. Meu querido Coronel Sérgio Marques, fica falando que a gente é pessimista. E às vezes em colegas nossos, debatedores, que aliás ilustram esse programa, são de esquerda, fazem, estamos crescendo, o PIB está crescendo, o emprego está aumentando. E nós estamos dizendo que isso vai ser voo de galinha. Como que você não pode, com déficit fiscal, uma dívida pública pagando R$ 1 trilhão por ano de juros, imaginar que essa economia vai se manter por muito tempo? Agora nós estamos dos juros indo para casa de 12%, talvez passando 14% ao ano. Não adianta o governo ficar falando que tem que baixar, que a taxa de juros, a culpa é do presidente do Banco Central. Queria saber o que esperar para 2025, se o governo não consegue fazer um corte de gastos que são necessários, age demagogicamente quando vai anunciar esse pacote de gastos, criando mais benesses que não pode pagar, e não mostra um programa continuado, organizado, estruturado de controle das despesas. O que será de nós, Sérgio Marques? É como diria o saudoso seu José, motorista da perua Kombi escolar que nos levava da escola para casa e que uma vez parou na faixa esquerda do elevado Costa e Silva, de tanto tapa na cabeça que estava levando, desligou e não movimentou mais o carro. E ele disse, a que ponto vamos chegar? Eu queria te ouvir. Capês, a janeiro agora próximo, né, nós teremos a primeira reunião do Copom, já sob a nova direção do novo diretor do Banco Central, o Gabriel Galípolo. E ele foi escolhido pelo governo Lula, né? Então ele entra, a primeira reunião será agora em janeiro de 2025, e o presidente anterior, que está sendo substituído, Roberto Campos Neto, foi muito, nesses últimos 4 anos, ou melhor, nesses últimos 2 anos, ele foi muito bombardeado pelo governo Lula, dizendo que ele era o culpado de todas as situações, coisas do gênero, porque mantinha a taxa Selic elevadíssima, enfim. O que aconteceu? A última reunião aumentou-se para 12,45, houve 1 ponto, né, de aumento. Há previsão de mais 1 ponto em janeiro e há uma previsão de mais 1 ponto em fevereiro de 2020, março de 2025. As reuniões são a cada 45 dias. Então, o que acontece? Já na próxima reunião do Copom, em janeiro de 2025, ela estará a cargo do novo presidente do Banco Central, diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, e ele é indicado do governo Lula. A questão é, ele vai seguir as regras do mercado ou ele vai seguir as regras populistas? Se ele seguir as regras do mercado, ele é economista, ele é professor universitário, com certeza nós teremos essa previsão dessa ata que já existe hoje, previsão de aumento da taxa Selic. Por quê? Para segurar os juros no Brasil, em decorrência do quê? Aumento do preço dos alimentos, em especial da carne, o aumento do dólar, né? O aumento generalizado, existe a possibilidade, inclusive, do aumento do petróleo futuro, em decorrência dessas guerras regionais que nós estamos vivendo. A questão é,
Galípolo, será que ele vai seguir o mercado ou será que ele vai seguir o populismo? Cenas dos próximos capítulos, janeiro de 2025, nós teremos uma ideia do que será seguido. Meu querido Rodolfo Maris, a nossa dívida externa tá em 50 bilhões de dólares. Toda vez que sobe a alta do dólar, sobe a dívida externa. Não é que vai ficar agora mais difícil para levar as crianças para Disney? Não é só isso. Claro que não. Não é? Porque houve época em que, eu lembro que no Parque da Universal, estava chovendo, e eu fui perguntar para a bilheteira, falou, aqui só tem brasileiros muito ricos, né? Porque o dólar estava irreal. Mas também não precisa estar explodindo, batendo em 6,20. Será que como é que nós vamos fazer para baixar este dólar? Será que não é hora de parar de fazer o discurso dos Yanomamis e começar a trabalhar? Capês, você citou aqui a Disney e hoje, né, naquela época, indo para a Disney era coisa de rico, imagina agora com 6,20. Eu vi uma entrevista do Campos Neto há uns 6, 7 meses atrás, salvo engano, onde ele disse aqui, categoricamente, que uma forma da gente manter, sabe, os juros reais aqui e controlar, a forma de ele controlar a inflação é ele manter esses juros e a consequência desses juros é o aumento do dólar. Vamos fazer um comparativo aqui do ano de 2023 para o ano de 2024, tá? Por exemplo, a taxa da Selic ano passado, em junho do ano passado, era de 13,75. Essa era a expectativa. 2 de agosto foi para 13,25 e ela foi abaixando. 20 de setembro, 12,75. E aí começou aquela estimativa de fechar o ano abaixo de 11, o que não aconteceu. Porque no dia 13 de dezembro, olha só a coincidência, 13 de dezembro, a taxa foi para 11,75. Já esse ano, a gente está fechando aqui, fechando não, que ainda é precoce, qualquer coisa que eu fale em fechar, porque eles vão se reunir novamente para fazer um novo cálculo, a taxa está em 12,75. Ou seja, houve um aumento aí considerável de 1 ponto. Mas o que isso quer dizer? Nós falávamos aqui em off antes do programa começar, mas não foi só não, teve um aumento da inflação. O aumento da inflação puxa essa taxa aqui, tá bom? E para quem está em casa, o que é Selic? O que é essa taxa Selic? O que significa Selic? O que tem a ver com a economia? Selic é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, um programa onde as instituições financeiras compram e vendem diariamente títulos do Tesouro Nacional. É mais ou menos onde está, de fato, o nosso todo câmbio aqui do Brasil. O que tudo isso tem a ver com você que está assistindo em casa? Tem a ver, mais uma vez, com a inflação lá em cima. Há pouco tempo atrás também, o presidente da República deu uma entrevista dizendo que o grande responsável por esses juros era o Roberto Campos. E aí a gente fica dividido aqui. Quem não é economista quer custar a acreditar que a taxa de juros só não está menor por conta da inflação que está sendo segurada por essa taxação. O que nós esperamos agora do Galípolo em 2025 é que ele, de fato, cumpra o propósito para o qual ele está sendo colocado nessa pasta que é tão importante. Vamos esperar, como diz o meu amigo coronel aqui, cenas do próximo capítulo. Meu querido, sabe o que tem a ver com você? Com esse cenário, se o Banco Central abaixar a taxa de juros artificialmente, a inflação vai disparar, seu dinheiro não vai valer nada e quando você entrar no supermercado, você não consegue mais comprar o que você comprava. E se a taxa de juros subir para controlar a inflação, as empresas vão ter mais dificuldade de pagar suas dívidas, vão retrair a economia, vai ter menos consumo e você vai perder seu emprego. De um jeito ou de outro, você perde. Quem ganha é quem está se beneficiando da gastança pública. Emerson Tawil. Pois é, meu amigo. E, na verdade, até o nosso querido Alan Gani já falou que deve chegar a R$ 7,00 aqui o dólar no comparado ao real. Veja só como isso é assustador. E digo mais, né? O próprio Banco Central americano não vai baixar a taxa de juros deles. Por qual razão? Porque isso tem atraído mais investidores em busca de retorno, porque é uma moeda forte, e isso, consequentemente, reflete em outras nações, como a nossa.
Se não baixa o dólar, nós aumentamos aqui o nosso risco, o seu poder de compra, sua moeda fica mais fraca e, consequentemente, o colapso é quase que real, infelizmente, dado aí o mesmo nome da moeda. É como eu disse, ideias têm consequências. Inclusive, existe um livro de Richard M. Viver que recomendo para que o plano aí, os governantes leiam ele, porque, sem dúvida alguma, o que se faz hoje vai refletir no futuro. Nós já estamos sofrendo as consequências agora, quiçá no futuro.